Então você está na década de 1970 e é o inventor do leite em pó infantil, ou também conhecido como fórmula infantil, uma criação que salva a vida de bebês que, por qualquer motivo, podem também amamentar de suas mães, mas apenas ajudar as mães que não podem amamentar não é o suficiente, porque é um segmento tão pequeno da população e tem uma base de clientes tão pequena que você nunca vai fazer uma fortuna com isso. Então você está procurando expandir seu negócio de fórmulas infantis. E se, em vez de apenas vender para as mães que não podem amamentar, você pudesse vender para todas as mães. Se você pudesse fazer isso, sua base de clientes aumentará instantaneamente em 20 a 10 vezes. O problema é que seu concorrente é o leite materno, que é algo muito superior e tem muito mais valor nutricional para os bebês, em comparação com o glorificado leite em pó misturado com açúcar que você está vendendo. Então você precisa encontrar uma maneira de enganar o público em geral, para levá-los a pensar que a fórmula é muito melhor que o leite materno natural. Agora você pode estar pensando, mas se fizéssemos isso, não estaremos intencionalmente fazendo bebês ficarem desnutridos? Bem, sim, então de qualquer maneira você precisa convencer o mundo que o leite em pó é 1 milhão de vezes melhor do que o leite materno, o que significa que você precisa de um pouco de propaganda e pagar médicos para vender seu produto. Assim, juntando essas duas coisas, você tem a maior campanha que a Nestlé já fez e também você tem um dos maiores escândalos médicos do século XX. Antes de tudo, você precisa saber que a Nestlé é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Eles são uma empresa global, com cerca de 100 mil bilhões de dólares em vendas todos os anos. Eles têm alcance em praticamente todos os países, com milhares de marcas, muitas das quais você provavelmente conhece, mas pode não saber que são feitas pela Nestlé. Então, enquanto eu falo as 3 razões por trás do ódio contra a Nestlé, tenha em mente que tudo está acontecendo em uma escala muito grande. Vou começar com o que eu acho que é o maior da história. A maior fonte de seu ódio vem de sua fórmula infantil, que eu percebo que se você não tem filhos ou nunca lidou com bebês, este assunto pode ser um pouco estranho. Então deixe-me começar com o básico para você ter certeza de que vai entender completamente quão importante é isso. Bebês precisam ser alimentados, e bem, a gente não pode começar muito mais básico do que isso. Há apenas 2 maneiras reais de alimentar um bebê. Você pode alimentá-los com leite produzido naturalmente pela mãe, ou você pode alimentá-los com uma fórmula que você vê nas lojas. E é a responsabilidade de cada pai avaliar os prós e os contras dos dois e decidir qual vai ser o melhor para o seu bebê. Pelo que os médicos falam, o leite da mãe é o método mais aceito e é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Agora, se você é uma empresa como a Nestlé, que está tentando ganhar dinheiro vendendo a fórmula, obviamente você vai promover isso como a melhor opção, e já podemos ver como isso pode levar a alguma controvérsia, e que eles estão motivados a empurrar para os pais essa opção, quando essa pode não ser a melhor opção para os bebês, o que pode ser preocupante, mas onde realmente se torna problema é nos países menos desenvolvidos. E deixe-me dizer que a questão óbvia aqui é o custo das famílias em países subdesenvolvidos. Nesses países, grande parte da população não pode gastar todo o seu dinheiro em fórmula infantil, especialmente considerando que é uma alternativa praticamente gratuita. Então, quando eles seguem o caminho da fórmula, é praticamente comum para os pais diluir essa fórmula para fazê-la durar mais. E você sabe o que eu quero dizer, nessa fórmula em pó, você tem que misturá-la com água, mas em vez de uma colher de pó, os pais vão colocar meia colher para que dure o dobro do tempo, ou talvez um terço de uma colher para que dure 3 vezes mais. Lembre-se, os pais estão em situação difícil, e nas propagandas promovidas pela Nestlé é falado que a fórmula é melhor do que o leite materno, o que imediatamente podemos ver como isso pode se tornar perigoso. Em 1981, o New York Times publicou um artigo que ficou muito famoso. Este artigo conta uma história terrível sobre uma mãe na Jamaica que ganhava $7 por semana. Essas circunstâncias meio que a forçaram a esticar a fórmula. Uma lata que deveria ter durado 3 dias, na verdade, durou 2 semanas. Como isso aconteceu? A mãe não estava colocando a quantidade certa. Ela fez isso porque precisava alimentar 2 crianças e, por causa disso, ambos os bebês estavam perigosamente doentes e abaixo do peso. Outro problema com o uso de fórmulas infantis nesse país é a água que eles usam. Infelizmente, a água não é limpa. Em muitos casos, o fornecimento de água para a mamadeira é a mesma água que eles usam para o banho e para lavar as roupas. O tratamento da água precisa de muitos recursos e esforço para deixar a água limpa. Então as pessoas simplesmente pulam essa etapa. A educação nessas áreas também não é a melhor. Então eles podem nem entender a importância de higienizar a água, ou talvez nem mesmo soubessem exatamente como fazê-lo. Além disso, a fórmula carece de nutrientes que ajudam a proteger os recém-nascidos contra a doença.
Lembre-se que estamos falando de países onde você definitivamente quer a proteção máxima contra doenças. Assim, a fórmula infantil não é o melhor caminho para as pessoas que vivem em países menos desenvolvidos. A Organização Mundial da Saúde chegou a dizer que eliminar o uso de fórmulas infantis em um nível universal salvaria a vida de mais de 820 mil crianças todos os anos. A maioria concordaria que seria bom se as fórmulas para bebês fossem proibidas nos países subdesenvolvidos. Mas, como disse anteriormente, a Nestlé quer ganhar dinheiro vendendo a sua fórmula para bebês e quer empurrar o produto para os pais, mesmo que o produto possa não ser a melhor opção para eles, e para isso a empresa pode até fazer uso de lobby. As empresas veem os países subdesenvolvidos como a oportunidade perfeita para vender seus produtos, então eles entraram nos mercados com agressividade, fazendo propagandas que muitos diriam ser antiéticas. A organização colocou vários anúncios em todos os lugares só para convencer os pais que o leite em pó para bebês é muito melhor que o leite materno. E você sabe que uma mãe quer tomar as melhores decisões para o seu filho. Então temos a Nestlé bombardeando os pais com propagandas, convencidos de que a fórmula é a melhor opção do mundo. Para piorar a situação, a Nestlé forneceu às clínicas e hospitais lata gratuita do produto. Desse modo, assim que os bebês nasciam, os médicos davam leite em pó para os recém-nascidos, assim os viciando desde os primeiros dias de vida. Quando os bebês saíam do hospital, os pais recebiam uma lata gratuita. Semanas depois, a parte gratuita acabava e o leite materno estava secando. Então, de qualquer maneira, os bebês preferiram a fórmula, lembrando que o leite em pó continha muito açúcar, o que aumentava as chances dos bebês viciarem. Diante desse cenário, os pais foram forçados a comprar mais leite em pó, o que significa que a Nestlé estava fazendo tudo o que podia para direcioná-los para a fórmula. Como todos nós já sabemos, nos países subdesenvolvidos, milhares de bebês iam de base nos primeiros anos de vida, ainda mais no século XX, onde ainda não se tinha muito conhecimento médico. Para piorar a situação, os rótulos dos produtos muitas vezes não estavam escritos no idioma da região, o que significa que os pais não podiam seguir corretamente as instruções. E devo dizer que havia vários fabricantes de fórmulas com ética bastante questionáveis envolvidos nesses escândalos, mas a Nestlé foi a maior delas. A organização se tornou a maior associada a essas práticas porque a empresa fornecia apenas 50% de todas as fórmulas para bebês no mercado global. Tudo isso acontecia há décadas antes, mas foi na década de 1970 que o mundo realmente tomou conhecimento do que estava acontecendo. Foi graças a algumas publicações agora famosas, como a publicação Assassino de Bebês da organização Warrant em 1974. Isso provocou um boicote maciço à Nestlé e, eventualmente, um código internacional foi criado para definir restrições à comercialização de fórmulas infantis, que já foram adotadas por cerca de metade dos países ao redor do mundo. Alguns dos pontos importantes desse código é que as fórmulas infantis não podem mais ser promovidas ao público ou dadas às mães como amostras gratuitas. Infelizmente, mesmo depois que este código foi estabelecido, houve muitas acusações contínuas no que diz respeito à Nestlé não seguir as regras e se envolver em práticas antiéticas. O foco estava realmente sobre eles nos anos 1970 e 1980. Acho que desde então foi controlado um pouco, mas enquanto eles estiverem forte influência no mercado, os escândalos não vão parar. Em 2012, a Nestlé comprou a Pfizer Nutrition por cerca de 2 bilhões de dólares em um movimento estratégico. Então, eu não acho que eles estão se afastando do mercado. A água engarrafada da Nestlé é uma das maiores polêmicas atualmente. A Nestlé é enorme na indústria de água engarrafada. Eles operam em 27 instalações de água engarrafada no norte da América, que, combinado, fazem mais de 5 milhões de dólares por ano. O pior de tudo é que eles não pagam muito para obter água, porque eles procuram áreas desesperadas que precisam de emprego e estímulo econômico. Então eles se aproveitam disso e acabam negociando. É comum que eles paguem apenas a taxa municipal, com talvez algumas taxas de permissão ou impostos adicionados a ela. Normalmente acaba sendo ridiculamente baixa, e quando eles estão lá, a preocupação é de que eles tomem muita água e poluam a área à medida que a tomam. Agora que as coisas começam a ficar obscuras. Em áreas com crise hídrica, eles tinham a água das proximidades e depois vendem para a população a um preço muito mais alto. Além disso, um dos presidentes da marca disse uma vez que a água não deveria ser um direito humano. Primeiro foi descoberto que existia trabalho escravo na fabricação de purina e comida de gato. As empresas na Tailândia estavam usando trabalho escravo. Parece que é realmente comum na indústria de frutos do mar da Tailândia. Em defesa da Nestlé, eles se manifestaram sobre isso e tomaram medidas para conscientizar a situação na Tailândia. Mas o fato é que eles fizeram um trabalho ruim na escolha de seu fornecedor. E manchetes que os conectam à escravidão não são boas para a empresa. No que diz respeito ao trabalho infantil, este tem a ver com seu chocolate. A Costa do Marfim é uma área no lugar oeste da África. É um lugar fantástico para obter cacau. Há muitas fazendas de cacau lá. É onde as empresas de chocolate tendem a obter o seu cacau.
Mas a Costa do Marfim também é conhecida por seus problemas de trabalho infantil. Em 2001, a Nestlé se reuniu com outras grandes empresas de chocolate para assinar um documento dizendo que eles vão trabalhar para acabar com o trabalho escravo. E bem, eles realmente não colocaram fim nisso tudo. Eles têm todas essas regras e sempre falam que estão fazendo o seu melhor, mas sempre que alguém entra para investigar essas fazendas, eles sempre encontram crianças trabalhando lá, especificamente em 2015. Uma associação trabalhista foi investigar 260 fazendas e encontrou 56 trabalhadores com menos de 18 anos. E dentro desse número, 27 tinham menos de 15 anos. Esse é um problema constante na indústria, mas a Nestlé não é exceção. Essas são alguns dos problemas que fazem com que a Nestlé seja odiada nos Estados Unidos. Provavelmente existem muitos outros problemas. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Aproveita e se inscreva no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigado a você que chegou até aqui, valeu e até a próxima.